Bom dia pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer primeiramente aos novos inscritos, né? E que esse canal aqui seja um canal de verdadeiros vírias que estão dispostos a ir ao desconhecido, vírias que estão dispostos a não se fixar no ventre da terra, a não se fixar na guerra proposta pelo Demiurgo, né? Que esses vírias que acabam comprando esse desígnio demiúrgico de lutar contra a sua própria família, né? Sobre o desígnio demiúrgico são considerados os não nascidos, os que ficaram petrificados no ventre da terra, com os dois pés na guerra promovida pelo demiurgo, né? Então que seja um grupo que tenho certeza que quando há poucas pessoas, não muitas pessoas dentro de um canal, isso significa que está indo bem as coisas, né? Porque para a alma, quanto mais contatos, mais status. E para o espírito, quanto mais contato, mais labirinto. Então, estou gravando esse vídeo hoje para a gente falar um pouco sobre a Kala Chakra, que o Moyano descreve dentro da sua obra. Como que o Moyano descreve Shambhala? Que é em Shambhala que se encontra a Kala Chakra, que é o sistema artificial real. Como que Moyano descreve Shambhala? Onde que Shambhala está? Entre a Terra e o Sol. Exerce uma ação moduladora na Terra. Intercepta os raios solares, né? Mudando as suas matrizes para banhar o Valplades aqui com programações. E qual é o astro que nós temos que está entre a Terra e o Sol, que exerce uma ação moduladora no Valplades e que absorve, que não tem luz própria e absorve luz do Sol? A Lua. 100% de certeza que a Kala Chakra é a Lua. Existe a Kala Chakra, que é de cunho maternal feminino, e a Maha Chakra, que é o Sol paternal, na esfera do sombra do Sol. A Kala Chakra, ela exerce uma ação moduladora, como o Moyano fala no Valplades, através dos fluidos. Kala significa tempo e também significa fluido. Kala. Então, a ação que a Kala Chakra vai ter, principalmente sobre a mulher, sobre os 4 ciclos de 7 dias, que são 4 arquétipos que regem, né, o relógio menstrual da mulher. O primeiro ciclo de 7 dias, quando a mulher menstrua, é Kali, né? O segundo ciclo, Afrodite, que é quando a mulher pode exercer o sexo com o fim de prazer. O terceiro arquétipo, Deméter, que quando ela ovula, está fértil. E o quarto, Diana, a caçadora, a Amazonas, né? São 4 arquétipos que regem, que a Kala Chakra, que a Lua rege, para não permitir que a mulher tenha uma constância. Então quebra a mulher em 4 ciclos de 7 dias, com 4 arquétipos regendo. Toda mulher tem que considerar esses 4 arquétipos para tirar os desígnios demiúrgicos desses arquétipos. E o porquê que uma coisa tão óbvia, que a gente pode ver durante a noite e durante o dia, né, não é percepcionado pelos hiperbóreos, não vem que Shambhala é a Lua e que a Kala Chakra é a Lua, justamente por uma questão de feitiçaria, de feitiço. Quem exerce parte desse feitiço, que mantém esse feitiço, é Roma, o Vaticano. Por isso que se diz que Moyano não sintetizou as 2 árvores, não conseguiu unir o grupo novamente, e a obra foi infiltrada por rabinos e jesuítas, né? Porque, na verdade, imaginem se os Siddhas traidores, os Siddhas leais, unissem, tirassem esse feitiço lançado a eles, que eles estão brigando até hoje, lutando um contra o outro até hoje, através do feitiço, né? Tirassem esse feitiço
e se unissem e lutassem contra o Vaticano para quebrar esse feitiço, né? Tudo que o Moyano direcionou a Shambhala, na verdade, em questão de feitiço, teria que ter direcionado ao Vaticano. Portanto, que o Moyano na obra fala que a chave Kalachakra está no Vaticano. O Vaticano é de cunho matriarcal. Portanto, que há fotos e imagens da chave Kalachakra no Vaticano, né? E você fala muito pouco na obra do Moyano, porque justamente é isso que está gerando feitiço. Há cartas de tarô, lembrando que tarô é uma forma diferente de falar Torá. Então, há cartas de tarô aonde os dois grupos, Aéser e Vanir, Epimeteu e Prometeu, Siddhas leais e traidores, Asuras e Devas, né, estão lutando entre si sobre a influência da Lua. A Lua na mente, ela tem uma atração magnética de chupar as coisas. Todos os resíduos que a gente vê que sobem, né, é a Lua que reclama isso. Então, na mente, a Lua, a Kalachakra, também ela vai exercer o papel do protagonismo arquetípico, né? Aquelas pessoas que respondem a tudo que está fora através da mente, né? Discussões, etc. Quando você fala alguma coisa, vem textos gigantescos embaixo. Estão sendo fagocitados pela questão arquetípica da mente. Quem reclama isso é a Lua. Portanto, que quando perguntaram a Gurdjieff o que era o iniciado, Gurdjieff fala que o iniciado é aquele que não dá de comer à Lua. Ou seja, não permite que a sua mente seja fagocitada, seja tracionada a responder tudo, né? E uma outra questão interessante, que a Kalachakra na mulher, ela sempre vai tentar fixar a mulher em mais 4 arquétipos, que seria filha, irmã, esposa e mãe. Filha, irmã, esposa e mãe. Sempre vai tentar fixar a mulher dentro desses 4 arquétipos, né? Se diz muito, alguns estudos hiperbóreos, que a Lua está relacionada com a mulher, porque rege, então a Lua não seria algo hiperbóreo, que há imagens da Virgem em cima da Lua, exatamente em cima da Lua. Ela está sobre o desígnio da Kalachakra, acima do desígnio da Kalachakra, não permitindo a fagocitação. Há retratos da Virgem da Agartha onde a Lua está sobre os pés dela, porque ela está acima da ação moduladora de fluidos que a Kalachakra exerce. A Kalachakra a Lua sempre exerce uma ação dentro da condição física, dos fluidos físicos, né? Dentro dos grupos espirituais, o que acontece? Qual que é a fagocitação que a Lua exerce? É justamente as fofocas, né? Toda essa questão dos falatórios entre si, da tensão magnética da mente puxando a toda hora. Isso acontece em todo grupo de estudo de sabedoria hiperbórea. Eu presenciei isso em grupos que eu participei. Quem reclama isso é a Lua através do indivíduo. A Lua através da pessoa reclamando que as coisas cheguem até ela, né? Esses casais que não trocam mensagem e depois se cobram, por que você não me liga? Porque quem está reclamando isso é a atração magnética da Lua. Por isso que um iniciado hiperbóreo é aquele que consegue ressignificar todo o seu zodíaco, sair justamente do desígnio demiúrgico do controle planetário sobre nós. Porque o que é em cima é embaixo, é um espelho, corresponde, né? Então a Kalachakra é a Lua, Shambhala é a Lua que exerce o feitiço. E toda essa questão, como eu falei agora, de falarem que a Lua é hiperbórea, que a Lua ordena, tem influência sobre a mulher, tem influência para quebrar a mulher no meio. Porque uma vez que você deixa a mulher louca, quebra ela em 4 ciclos com 4 arquétipos, você deixa o mundo louco, você desregula o mundo também. Então, com um movimento só, você bota abaixo tudo.
Toda essa questão dos hiperbóreos não enxergarem com clareza, não veem as coisas como são, justamente os leva a pensar assim, não, sabedoria hiperbórea não é para ser racionalizada. A sabedoria hiperbórea que eles falam que não é para ser racionalizada, ela não deve ser racionalizada quando a mente está conectada com a consciência demiúrgica. Aí não deve ser racionalizada, mas quando a mente está sendo banhada pelo vril, pela questão luciférica, se deve sim fazer que o vril desça às esferas anímicas, corpo, mente e alma, e faça isso trabalhar a seu favor. A imaginação criadora proposta por Jung, que Moyano também fala isso, né? Então, toda essa... O que resume o aprisionamento espiritual? O aprisionamento espiritual ele se resume basicamente quando a alma está por cima do vril, ou seja, está por cima da energia do espírito que temos aqui no universo. O que temos enquanto espírito no universo é o vril, é uma energia neutra. Então, quando a alma está fagocitando o vril, está utilizando o vril para suas questões criadas, mundanas, reclamações, quando a mente está utilizando o vril em prol do protagonismo arquetípico, das discussões, etc., nós temos o encadeamento espiritual. Quando o vril faz a alma reconhecer a sua superioridade, isso é o desencadeamento espiritual. Por isso da importância do vril se manifestar dentro do corpo, mente e alma. Não o que está sendo feito, que a gente está discorrendo aqui, em mais vídeos nós vamos aprofundar cada vez mais essa questão da esfera de sombra da obra do Moyano, que propõe o afastamento do corpo, o afastamento da alma, o afastamento da mente, né? Não é esse o caminho. Esse é o desígnio demiúrgico, a infiltração da obra. É importante que o vril ocupe esses quadrantes e tire da mão do demiurgo o que o demiurgo deu para aprisionar, nós temos que tirar da mão dele para nos liberar. Tudo aquilo que o demiurgo botou em nós, assim como o símbolo do átomo, as 3 esferas que giram fora do átomo, né? Corpo, mente e alma. Dentro do seu núcleo, uma singularidade. Por isso que Moyano fala, justamente quando que o espírito se fez da forma circular como forma hostil ao universo, ou seja, um átomo. Um átomo onde os elétrons, corpo, mente e alma estão orbitando e tirando a atenção do centro. A energia está indo para essas 3 esferas de movimento constante, né? Então, agora voltando ao tema da Kala Chakra. Então, uma Kala Chakra é a lua. É a lua que não produz luz própria, absorve a luz do sol, exerce uma ação moduladora sobre os fluidos da terra, né? Então seria, né, para não ficar muito compridinho esse vídeo, no decorrer aqui a gente vai gravar mais vídeos ali na comunidade, eu vou postar fotos, né, sobre a Kala Chakra e sobre a chave que o Vaticano tem na mão, né, tem na mão do aprisionamento espiritual, que ambos os bandos deveriam se unir para destruir o Vaticano. A gente vai expor isso com calma, a gente vai elaborando. E então seria isso, pessoal. A Kala Chakra Shambhala é a lua. Está muito bem claro lá e descrito na obra do Moyano. Um forte abraço a todos. Tamo junto, um ótimo final de semana. Forte abraço.